porque amanhã é feriado, vou poder descansar um pouquinho. Sim, a gente não tem. Em quinta também não tem mais aula. E aí sexta e AD, não tem mais aula na semana que mandou uma atividade. Muito bem, então vamos lá, camarada irmão. Orientação a objetos. Preciso saber aqueles elementos básicos. Eu não vou perguntar o que é um paradigma, por exemplo. Chorem. Que pena. Ô João, rapidinho, quantas perguntas na prova? Quantas questões tem a prova? 40 questões, muito bem. Obrigado. Quer botar 40 questões. Vai cair isso na prova? Já começa com 2 na prova. Vai cair quantas questões, né? Vai. O meu foi? Eu vou anotando aqui, já anotei. Não, tá não. Quer botar ali, velho? Eu vou botar. Tá, agora acho que vai. Agora vai fazer. Foi. Paradigma não me interessa, primeiro paradigma não me interessa, nada me interessa, tudo se interessa, mas não vou colocar na prova, então não interessa. Pilares da OO, isso interessa. O que é encapsulamento? É o negócio de esmagar. Vai salvar o funcionamento de um outro. Protege as características do objeto. Não só as características, ele protege o objeto, permitindo que quem for utilizá-lo, que não seria propriamente o usuário, mas quem for utilizar o objeto, utilize da forma correta. Não pode dizer como controle de visibilidade? Uma das coisas do encapsulamento é o controle da visibilidade. Uma das coisas. Beleza? O que é polimorfismo? Ô, professor, o que é encapsulamento? Tá ligando como já começou? Adiantando para vocês. Não é assim que a questão vai aparecer. Eu não vou, tipo assim, perguntar. Encapsulamento é maneira de proteger o objeto, permitindo o uso adequado do mesmo. Não vai estar escrito isso. Mas é isso. Licença. Tá? O que é o polimorfismo? É capacidade de. Capacidade de Reutilizar. É que eu vou feia, né? Tipo, uma coisa assim. Se comportar de forma diferente? Né? conforme a necessidade ou o contexto. A gente sempre brinca. Eu tenho no exemplinho lá da apresentação de vocês, na época que foi eu que passei para vocês os resultados? Passou tudo, professor. Foi. Vocês lembram o que eu falava daquele genérico lá, o que era o desenhozinho que eu fazia? O pato faz quaquá, o gato faz miau. O polimorfismo é isso. Como que eu falo? Se é um pato é quaquá, se é um gato é miau. Polimorfismo é a mesma coisa, tem o mesmo nome, porém ele se adapta conforme a necessidade. Polimorfismo. Generalização. What the hell is this? What the hell? E aí, o que é isso? É uma classe que vai dar origem a várias outras, né? É o que permite, agora sim, é o que permite mais o reuso. É aquilo que permite que eu adapte um elemento para o uso em um outro contexto. Então tem um conjunto de coisas que ele faz. Se eu preciso que ele faça alguma coisa um pouco diferente ou um pouco estendida, eu gero uma generalização e adapto ele para a minha necessidade. O que é composição? Uma coisa faz parte. Mas você já caiu na prova, né, professor? Não, eu olhei lá, a última parte lá que tinha na prova de vocês era aquela parte de tipos de aquela transformação contínua, não sei o que ela fala, tipos arquiteturais lá. Aquele bet. Isso estão caindo, isso já caiu na prova passada, essa foi a última parte. Então vamos puxar agora, vamos fazer a prova de tudo. Ô, professor, tem uma coisa que está acontecendo bastante essa semana, é a prova com consulta. O senhor pode abordar isso aí. Tá bem interessante. É a segunda que vai ter. Eu achei uma iniciativa dos professores muito boa. Interessante, muito interessante. Eu acho que o método devia botar como isso. Eu até vou fazer o seguinte para vocês, semana que vem eu vou dar aula de qualidade para vocês. Cara! A prova pode ser de consulta, e mais, livre. Livre. Só podem consultar o que vocês quiserem. Deve ser insolúvel a prova. Não é que a prova é insolúvel. Só tem que terminar sempre. Por que eu daria uma prova de consulta? Para aprender? Para ajudar a gente. Não, porque a resposta certamente não vai estar na consulta. Mas é óbvio. Por que eu deixar?
Assim, ó, só para vocês entenderem. Se eu dou uma prova de consulta, cuja resposta está num texto que eu passei para vocês, eu estou chamando vocês de quê? Burros. Analfabeto. Porque a condição de vocês não passarem é não saber ler. Ah, questão de memória mesmo, professor. Já não tá mais bom. Mas não é memória, ao contrário, o que a gente está pedindo para vocês é ver se vocês compreenderam. Qual é a diferença de memória para compreender? Se você por só decorar aquilo, você não entendeu, Ilhufa. Você pode até ser capaz de fazer a prova. Só que você vai... Muito pelo contrário. A partir do momento que eu peço para vocês fazerem sem consulta, porque eu imagino que vocês entenderam, não decoraram. Porque se for decorar é muita coisa. Então o que eu penso é que vocês entenderam. Aí vocês conseguem responder com lógica. É isso que eu peço. Agora, se tiver alguma coisa tipo com consulta, e aliás, semana que vem vai poder ser consulta, é fato isso, porque não vai estar lá em nenhum livro, nenhum texto vai estar o que a gente vai discutir. Tem que inventar, tem que chegar no coração. Então vocês... Você vai ser composição. Na verdade, é uma boa possibilidade de não ter prova. Teremos avaliações. Eu não sei. Qual é a diferença? Não teremos dia certo. Hoje tem avaliação. Puta que pariu. Pra uma surpresa. Não é surpresa. É porque não é uma... Tipo assim... E se eu faltar no dia? Pois exatamente, essa é a diferença da prova. Não vai dar mais pra Essa é a diferença da prova. Mas vai O que chegar acontece? nesse Vocês terão um conjunto de avaliações. Desse conjunto de avaliações, somente 75% será aproveitado. Ô, professor, não é desperdício, professor. Composição. Isso, vamos lá, estamos perdendo tempo. Boa ideia, bem lembrado. Composição, what has this? Tá certo. Eu tô vendo aqui. Uma classe Na realidade, para eu construir aplicações, eu vou compondo os elementos para que esse conjunto gere a aplicação que eu desejo. Essa é a ideia da composição. Pedido e compedido. E finalmente a abstração, what has this? Simplificar. É o processo de simplificação, é o processo de utilização somente daquilo que interessa. Simples assim, acabamos a primeira aula. Beleza. Gostei. Muito fácil. Muito fácil. Falei que ia ser fácil. Acabou a primeira aula toda, né? Acabou. Vocês viram como eu enrolo vocês, né? Em 5 minutos eu falo uma coisa que eu ia uma aula inteira. Pois é, esse que é o problema. Eu fico enrolando vocês. Ô, professor, só não cobra nada que tu não tá falando aqui, né? Por favor. Agora chegou no âmbito da questão. Aqui ele fala X, mas na prova ele tá. Princípios de projeto. Olha a quantidade de slide que tem essa porra. Aí começa a doer, né? Tu vê aquelas bolinhas. Então vamos lá. O que interessa? Simplesmente os princípios. E também as... Só tudo, Só tudo. Motivação. Todo mundo já sabe para que é o princípio de projeto. Exatamente. Ele me orienta a fazer um projeto melhor. Isso. Significa que eu tenho que usá-lo? Não, significa que eu tenho que entendê-lo. Nem sempre eu vou usar, porque às vezes eu preciso corrompê-lo, lembra? Violar. Algumas questões que eu preciso entender: o que é correção, robustez, eficiência, flexibilidade e reusabilidade, que são aspectos que são desejados num projeto. O que é correção? Eu coloquei até a palavra suficiência para não confundir com estar certo, mas correto é aquilo que é suficiente. Correto é aquilo que atende a necessidade somente no que ela precisa. Coeso, Isso é no correto. caso? Não. Coeso é coerente, é que tudo faz parte do mesmo contexto. Ele é um pouco menos do que coeso, é simplesmente suficiente. Suficiente na prova vai estar coeso. Robustez, aquilo que não se degenera facilmente, aquilo que é capaz de ser resiliente, ele não estraga à toa. Eficiência, aquilo que consome somente o recurso necessário. Eficiente é aquilo que faz o que precisa ser feito e não consome os recursos. Flexibilidade, aquilo que é capaz de ser utilizado em vários contextos, porque ele é flexível, adaptável, ajustável. E reusabilidade, aquilo que não é feito para um fim só. E mesmo sem adaptar, eu consigo utilizar em vários contextos. São coisas desejadas no projeto. Questões não desejadas, ele chama de smells, né? Questões questões ruins de um projeto. Rigidez. É ao contrário das primeiras vezes. Não é bem ao contrário. Mas vamos lá. Rigidez.
É aquele software que, se eu mexo numa vírgula, ferra tudo, porque ele é todo preso, todo ligado. Então, se eu altero uma coisa, ele afeta a outra sempre. Isso é um software rígido. Um software frágil é aquele que não é bom para tratamento de mudança. Qualquer mudança causa impacto significativo nele. Imobilidade é aquele software que só é possível de ser utilizado num contexto. Se muda o contexto, ele já tem características tão engessadas que não permitem que se adapte. Por exemplo, uma pessoa pensando nela como um contato de agenda. Eu não consigo usar em outra coisa porque ela foi pensada num contexto muito fechado. Viscosidade, pegajosidade, vamos chamar assim. Aquele software maldito que eu consigo fazer a correção de várias formas. A pior forma é a mais fácil. Exato faz coisa. Sou viscoso. Oi? Exato faz. É isso. Você pode arrumar, ele tem várias coisas para ser adaptadas. Você precisa fazer uma determinada adaptação para ele funcionar bem num outro contexto. A maneira mais fácil de fazer essa adaptação é o famoso puxadinho podre. É o Linux que tu falou, né? É o viscoso. Oi? O Linux que tu falou. Linux todo, puxadinho. É, o famoso puxadinho. E complexidade é aquele projeto que é feito de tal forma que uma pessoa normal tenta entender e não consegue. Poderia ser mais simples. Ele é típico, ele deveria ser mais simples. Ele é típico de quem está começando, que quer mostrar que manja pra cacete, aí coloca um monte de coisa que não ajuda, só atrapalha. Torna difícil de entender. Beleza? O que é um princípio de projeto? É uma regra que eu devo seguir, porém, quando eu posso violar, sempre que essa regra não me ajuda, mas eu devo conhecê-la. Aqui, blá blá blá, já falamos. Tchau. Ah, tá aqui o qual, eu não lembrava de tinha isso aqui. Ah, agora eu não quero mudar. Aqui, ó. Ah, não tem o qual, mas é essa não. Tá. Beleza. Agora os princípios. Eu tenho o OCP, LSP, DIP, ISP e SRP. Esses são princípios chamados princípios de construção. Nem vou chegar neles. O que é o OCP? Princípio de aberto fechado. Uma vez tu criou a classe, tu nunca mais... Nunca mais altero. Se eu quero mexer alguma coisa por meio da herança. LSP. Calma aí, professor, pode ir mais. Peraí. Pode ir mais. OCP. O OCP me diz, eu jamais vou alterar o código de uma classe. Uma classe, uma vez construída, ficará daquele jeito ad eterno. Se eu precisar alterar alguma coisa, será por meio de herança, extensão. LSP. A derivada pode substituir a classe pai. Isso. Pô, vocês estão... Cara, vocês vão bem nessa prova. Ele, né? Singular. Estou botando fé. LSP. A tua amostragem não tá boa não, professor. A classe B pode ser usada em qualquer lugar onde a classe A esteja. Porque a classe B é um tipo de classe A. É aquele que tu respeita todos os métodos lá. Isso, as pré-condições não podem ser mais fracas, as pós-condições não podem ser mais fortes. Se essas coisas não forem verdades, eu não consigo substituir uma pela outra. Como é que é, professor? Por regra, ela sempre vai poder... Uma classe especializada tem que poder substituir uma classe genérica no código. Se não puder, ela está violando os princípios. Princípio de Liskov. Beleza? O Liskov ele sempre implementa a interface, né? A Liskov sempre implementa a interface. O que isso quer dizer com isso? Entendi. Por exemplo, se eu tenho uma interface, eu consigo pelo menos manter que os métodos mínimos sempre vão estar nas outras classes. Ela não tem a ver com interface. Pensa que você tem uma pessoa. Aham. Então, quando você tem pessoa, ela tem lá nome e data de nascimento. A classe filha, quando você perguntar get data, ele tem que trazer mesmo a data de nascimento. Ele não pode inventar uma outra coisa. Que você... Entendi. Ele tem que respeitar o que a classe mãe fazia. Ele pode fazer coisas diferentes, mas o que a classe mãe fazia, ele tem que continuar respeitando. Se isso não for verdade, por exemplo, a classe filha não podia devolver null. Aliás, mentira, a classe mãe. Então a classe filha também não pode, porque senão eu vou gerar erro. Ela só pode fazer coisa a mais, né? Ela pode fazer outras coisas além daquilo que a outra fazia, mas respeitando o que a outra fazia. É tipo o mesmo tipo lá, que o professor falou, CPF e tal.
E O mesmo tipo da. mesmas características, exatamente. Um não pode violar o outro, porque senão, quando eu for usar o outro no lugar daquele, ele vai dar pau no código. Beleza? Esse é o princípio de substituição de Scott. Princípio da inversão de dependência, também conhecido como Hollywood. Pô, vocês estão sabendo, cara. Não sei porque eu estou falando desse três. Vai cair bem assim, né, pô? Princípio Hollywood, né? O que é esse princípio? Não sei. O pessoal falou, aí quem chama não é o diretor. Isso, a chamada sempre. É ao contrário. O diretor chama o ator. É o mais de baixo, chama de cima, ou é o de cima, chama de baixo. O diretor tocava. O exemplo mais fácil, mas é que vocês não... Teve um caso maldito do Dot Project. Quem conhece o Dot Project? É um software podre aí que faz gerência de projeto. Cara, ele tem uma versão maldita, mas ele, do jeito que ele funcionava, ele não fazia linha de base de projeto. E a gente precisava de linha de base. O que a gente fez? Alterou o Dot Project na linha de base, gerando uma linha de base. Quando veio uma versão nova do Dot Project, o que aconteceu? Ferrou porque não dava para mesclar essas coisas. Ele mudou até o banco, mudou tudo. Por quê? Porque eu não respeitei o grão da versão. O grão da versão é o Dot Project. Eu não posso alterar alguma coisa interna. Eu não tenho controle sobre isso. Ferrei. Agora o controle passa a ser meu. Grão de reuso, o grão da versão. Princípio do fechamento comum. As classes que mudam juntas, né? Esse é o princípio do reuso comum. Classe que muda junto, fica junto, classe que fica separada, fica separada. Princípio do fechamento comum, o quê? É o contrário, né? Esse pacote. Os que são usados juntos, ficam juntos. Os que são usados separados, ficam separados. Consumidor e produtor, fica junto. Mas lá no reuso eu vou ver que ele fica separado, porque eles não ficam no mesmo lugar. Tá? Então esses dois são complementares e opostos. E até por isso que eles são incompatíveis. CCP é o quê? Um é princípio do fechamento comum, o outro é o princípio do reuso comum. Tá, mas ele é o que, o CCP? O CCP, se ele é usado junto, ele fica junto. Se ele é usado separado, ele fica separado. Por quê? Porque facilita o processo de compilação. Se você altera um, você vai ter que alterar o outro. Então na hora de compilar, você compila uma vez só. No princípio de reuso comum, o que ele está me dizendo? Se ele não vai ser usado junto, eu não devo deixar junto, porque eu vou ficar replicando coisas em lugares diferentes que eu não preciso daquilo. Então o último ali, o CRP, ele pede para tu modularizar, então, basicamente. Na realidade eu vou modularizar. Isso aqui, por que eu tenho esses três caras? É só durante o projeto. Durante o projeto, em algum momento eu uso CCP, em outro momento eu vou usar CRP. Quando eu estou construindo, é legal fazer todo mundo junto, porque na hora de compilar eu faço uma vez só. Mas na hora de implantar, eu vou ter que separar esses caras. Entenderam a ideia? Depende do momento do projeto, eu uso um ou outro. Tipo num cliente servidor, por exemplo, segundo o Common Closure, se for a mesma aplicação dividida em cliente servidor, ainda vai ficar tudo na mesma. Aí eu vou replicar, vou ter o cliente servidor dos dois lados. Eu posso fazer isso? Posso, só que eu estou consumindo espaço inútil. Beleza? CRP ali é o que? Princípio do reuso comum. Ou seja, se elas são usadas juntas, ficam juntas. Se são usadas separadas, ficam separadas. Mas isso aí não era o CCP? Não. CCP é classes que são usadas juntas, são mantidas juntas. Tudo no mesmo pacote. É só para facilitar a compilação. Ó, aqui ó, o grão de reuso é o grão da versão, tá? Pois é, isso aí. Professor, Oi. esse do reuso aí, fala rapidão a definição rápida dele, a frase que falou ali na última. CRP. São utilizadas juntas ou juntas? Se ela, Não, esse é o CCP. ó, as classes que não são usadas juntas não devem ficar juntas. Ah, tá. CRP. E finalmente, os princípios de acoplamento. Eu tenho ADP, STP e SAC. ADP, princípio das dependências acíclicas. O que é o princípio da dependência acíclica? Não deve ter dependências circulares. Daí. Isso. Um pacote depende do outro, então o outro não pode depender de um. Eu não posso ter dependência circular. Certo. Princípio das dependências estáveis.
Quanto mais dependência, mais complicado de operar. Ou seja, se eu quero que uma classe não mexa, eu encho ela de dependência. Quando eu encho ela de dependência, eu dificulto a alteração, portanto ninguém vai mexer nela. Alterou alguma coisa, o resto. Ele não vai deixar, porque na verdade se alterou, você vai ter que pensar no projeto todo, desisto, deixa ele estar. Beleza? E aqui ele fala, seria quase que um complemento desse. Desculpa, professor, é que eu acabei de sintonizando. Essa da dependência ali, uma vez que a classe está pronta, eu não mexo mais ela, é isso? Na realidade, o princípio das dependências estáveis é o seguinte: imagina que tem uma parte do teu código que você fez que não pode ser alterada. Tá. Por exemplo, Como é o core. o teu núcleo de sistema, ok? Como é que você garante que aquilo não vai ser alterado? Conversar. Coloca medo na Mas como que você põe medo na galera? Não, Na realidade, o que ele faz? Começa a encher de dependência. Todo mundo usa um pedaço daquele cara. Cara, se alguém alterar, todo mundo vai ter que se alterar também. Aí ninguém vai alterar esse cara, porque, cara, se mexer ali, vai encher a mão. Beleza? Então não mexe. Princípio de dependência estáveis. E o princípio das abstrações estáveis é um ajuste no princípio das dependências estáveis. Por quê? Porque quando você faz isso, é bom e é ruim. É bom porque ninguém vai mexer, mas é ruim porque você não pode evoluir esse troço. Como é que você resolve isso? Criando o princípio das abstrações estáveis. Quem tem que ter muita dependência é a abstração. Por quê? Porque a abstração não é implementação, mas o modelo. O modelo você não quer que mude, mas pode ser que a implementação tem que mudar. Beleza? Então o que você faz é fazer a tua abstração ser estável. É instável. Estável. Tá, então. Estável. Que ninguém mexa nela. Evolução do princípio de Eu diria que é uma forma melhor desse princípio. Os dois são princípios que valem, mas esse aqui é mais indicado do que esse. É mais exato também. É para botar as dependências na abstração só, então, né? Não é que você não possa colocar, o outro princípio é verdadeiro também. Só que ele é mais funcional, é mais adequado quando você faz a abstração ser estável, e não uma classe comum. Tá, aqui é o blá blá blá. Aqui inclusive tem um cálculo de saber quão estável ele é. Você tem que decorar isso aí. Não vou perguntar isso. Tá, beleza. Acabou. Ah, tá muito fácil. Não. Vou chamar a Gina para fazer entrevista com vocês. Acho que só 2 disso. Tá muito fácil a prova. Eu acho. Tá tão fácil que nem precisava fazer essa prova. É verdade. Precisava 10 pra galera toda e deu. É Não precisa nem ser 10, né? 8,5. Pô, nem sabia que o Light tava na sala. Ah, surprise, motherfucker. Você nem tá lá por trás. Não, gera a revisão. Na revisão, pelo menos eu tenho que vir, né? Tem que ver o que eu perdi esse tempo todo. Senão fudeu, né, velho? Design patterns. Gabriel, não atrapalha. Nossa, isso deve ser. O que é um design pattern? O que é um design pattern? Solução elegante. Tá, mas É comunicação. Como é que eu vou dizer? Uma forma que eles criaram para uma solução padrão para a gente ter um problema. Esse problema aqui a gente pode solucionar com isso. Eles colocam aqui, você faz isso com um esqueminha, uma forma tutorial. como é que eu diria isso de uma forma fácil? É uma solução para um problema que eu vejo constantemente na engenharia. Ou seja, solução para um problema recorrente. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Cai na prova. Bom, com certeza. Por isso que eu estou ressaltando. Ainda bem que eu escrevi no artigo. Povo, como qualquer coisa, ele é um remédio. Remédio não é bom sempre. Se você usar ele errado, teu código fica pior, não fica melhor. Mas usa, né? Só pra... Pois é. Ele é uma solução elegante, como já citaram. Se bem usada, né? Óbvio. Se bem usada. O catálogo mais antigo e mais conhecido, talvez, é o Golf. O Golf ele possui 23 L-patterns associados em 3 grupos: criacionais, culturais e comportamentais. Um catálogo interessante se conhecer é o J2EE, tem mais uma parafernália de introdução. O que é um catálogo? Um catálogo ele é uma
estrutura que apresenta o teu design pattern com nome, apresentando o problema, quando que ele se aplica e consequências. Também são coisas que aparecem em catálogo, forças, motivação de uso, entre outras coisas. Então o catálogo é quase como um guia para o uso dos design patterns. Sim. São catálogo. Você vai cair na prova? Com certeza. Eu estou assim, eu gosto de falar, mas Não, é o essencial, né? Tudo que é essencial. Catálogo é o quê, então? O cara só se interessou Não, pela a gente não vai vida. conseguir evoluir assim, cara. Não vai dar. É o que deve ter, né? catálogo é um guia orientando como usar os design patterns. Tem nome, contexto, forças, fraquezas. Com especificações, né? Isso. Um design pattern que vocês têm que conhecer, pelo menos esses aqui você tem que conhecer bem, porque a gente vive em aula, inclusive com código. Eu não vou usar código agora. Singleton. O que é o singleton? Para que É serve? uma instância só. O singleton garante que você tenha apenas uma instância no sistema. Ele faz isso no maldito Java usando aquela tranqueira lá do static. Pecado mortal, isso não existe, mas o Java usa. Tudo bem. Tá, mas enfim, ele é uma maneira de você utilizar um objeto garantindo que ele seja único no sistema. Singleton. Tem um exemplo? Só isso, professor? Tudo isso. É óbvio que não vai. Eu só estou dizendo o que é. Você tem que dar uma olhada no material e tal. Mas, tem tipo, código. o que é isso? Qual a importância, a vantagem? Qual a importância do singleton? Para que singleton serve? Se tu quiser editar mesmo, né? Tem um monte de Garantir que o objeto seja Seja único, ou seja, eu quero utilizar um objeto de forma compartilhada, garantindo que ele será o objeto utilizado. Um exemplo que eu sempre uso, porque fica fácil de pensar. Numa aplicação web, como é que eu sei quantos usuários tem no sistema? Tem que ser o mesmo objeto contador. Se cada um cria um novo, sempre vai ser um. Então tem que ter um objeto que conta. Todo mundo, quando acessar, passa por aquele objeto, ele conta. 2, 3, 4, assim por diante. Professor, pool vai cair na prova, essas coisas? Oi? Pool é uma... Mas vai cair? Na realidade vai cair os que estão aqui. Ah, tá. Pool não está. Então, factory method. O que é o factory method? Sabe? Métodos. Método fábrica. O que esse cara faz? Já deixa pronto o método de criação. Na realidade, ele tem uma forma abstrata de criar objetos e ele delega a responsabilidade de criação para quem vai criar. Então eu não tenho que me preocupar com o que está sendo criado. Eu solicito a criação e ele cria do jeito certo. Exemplo que ele usa aqui de shapes, de figuras. Ele vai lá e diz, cria um objeto. E aí ele vai criar. O que ele está no momento usando um círculo, ele vai criar um círculo. O que ele está usando um retângulo, ele cria um retângulo. Ele diz que quer para criar um objeto. Eu não sei qual vai ser o objeto que eu vou criar. Na hora eu delego. De acordo com o tipo. De acordo com a minha necessidade naquele momento. Então eu delego a responsabilidade de criação para o método que vai criar. É uma criação que ele chama de polimórfica. Olha lá, aqui é um exemplinho, blá blá blá. Façade, o que é esse maldito façade? É controle. É um controle de fachada que chama os outros controles. Vocês viciaram por causa do domínio de arquitetura. Não é isso. O que é o façade? Ele organiza. Ele é aquele negócio que tu falou da Modularidade. alguma coisa assim, né? Isso, ele garante o encapsulamento. Como? Também cria um único ponto de Criando acesso. um monte Isso, ocultando o que tem por O trás. cara só tem que conhecer a interface. A interface, tudo que está por trás eu ignoro. É o exemplo da tomada. A tomada é um... Oi? A tomadinha. Ok? Então o meu modelo, ele oculta a complexidade, fazendo com que todo o acesso aconteça por ele. Se alguma coisa altera aqui, daqui para cá, nada muda, porque a fachada foi conservada. Então eu posso mexer à vontade da minha estrutura de aplicação, que nada muda. É o encapsulamento propriamente dito. Proxy. O que é o proxy? Caixa. Memória caixa. Proxy é um dos poucos padrões de projeto que melhoram o desempenho. De um modo geral, padrões de projeto pioram o desempenho. Eles são feitos para tornar o código mais fácil de manter, mais compreensível.
Enfim, eles melhoram a qualidade do código, mas não melhoram o desempenho. O proxy é uma exceção, ele melhora o desempenho. Como? Ele testa antes de chamar o método. Ver se... O objetivo dele é criar um método de mentirinha, que ele será chamado. Se aquele cara já existe, ele não chama de novo. Ele economiza, ele é uma maneira de economizar chamadas. Ele pode ser usado de várias formas. Entre as formas de uso mais comuns do proxy são economia de recurso, onde ele faz uma chamada e depois alguém chama de novo, ele aproveita o mesmo objeto que já veio. Usado para usabilidade, você faz uma chamada, cada vez que ele chama, ele te diz em que estado está, ou seja, ele vai só te informando ao invés de fazer nova chamada. Ele pode ser usado para várias coisas. Sempre que eu faço a substituição de uma classe real por uma classe proxy, ela tem como objetivo reduzir carga do sistema. E também pode ser usado para usabilidade. Saúde. Observe. Fofoqueiro. Vulgarmente conhecido como fofoqueiro. Vulgarmente por mim. Eu uso essa expressão para ficar fácil de lembrar, porque eu observo. O observer é aquele cara que recebe solicitações, eu solicito para ele que eu quero saber estados de objeto, e a partir do momento que eu perguntei para ele como está o estado do objeto, sempre que aquele objeto mudar de estado, ele me comunica. Tem a lista de interessados. Ele tem uma lista de interessados. Todo mundo quiser saber, pede para ele, fica na lista. Toda vez que aquele objeto muda de estado, ele informa a todos da lista. Padrão, observe. Saúde. Strategy. Em latim. Strategy é um padrão de projeto usado para reduzir complexidade ciclomática. Ele não vou perguntar assim, mas é para vocês me lerem. Ele reduz o número de condicionais de um código. Quando o código tem muitas condicionais, eu uso strategy. O que o strategy faz? Elimina as condicionais pela chamada polimórfica. Sim, eu lembro de falar. Isso, então eu tenho chamadas com herança. Eu vou chamar conforme a minha necessidade, eu não preciso fazer 500 condicionais para executar isso. Ele chama conforme a necessidade. E aí, no caso, uma classe para cada necessidade e uma classe principal. Isso, a classe principal é strategy. Conforme o tipo de coisa que você quer, ele vai usar a filha mais indicada. O exemplo que eu usei com vocês foi aquele do desconto. Então você cria uma classe de desconto, e aí você tem desconto de Natal, desconto de aniversário, desconto de Páscoa, desconto não sei o quê. Conforme o contexto, ele vai usar o desconto certo. Tá. DAO. Persistência do banco. Na realidade não é isso. O que ele faz? DAO, o que ele faz? O DAO? Isola. Ele permite desacoplamento. Camada física. Persistência qualquer um pode fazer. O que ele permite é que você desacople o teu modelo do teu dado real. Então você desacopla. O objetivo do DAO, desacoplamento de uma fonte de dados, permitindo ou tornando mais fácil substituições sem impacto na aplicação. Ele não é do GOF, ele é do JEE. Eu não coloquei aqui, mas está faltando um, que é o VO ou DTO. Na realidade não são exatamente iguais, mas fazem coisa muito parecida. O que ele é? Simplifica o modelo de transporte. Isso, eu chamei ele de objetão, lembra? Por que objetão? Por que eu chamo ele de objetão? Em vez de deixar as informações todas separadas, tu agrupa Tudo num pacotão só, é uma sacola. E ele leva tudo. Lá você pede o objeto que você quer, ele devolve só os itens que são do objeto que você pediu. Então é uma maneira de você não ter que ficar traficando com 500 objetos entre as camadas. Você manda o objetão, quando chega no fim você pede o que você quer dele e ele devolve para você. Isso aí não é igual aquele estrategista? Não, strategy é lógica que ele separa. Strategy é lógica. Você cria uma classe principal e as filhas. A principal é uma classe abstrata, que é a classe strategy.
Esse você tem, por exemplo, pessoa, endereço, veículo e o caramba. Tem um monte de objetos que você tem que trafegar ele nas várias camadas. Você junta tudo isso num objeto só. E leva. Quando chega lá, diz, agora me dê pessoa. Ele devolve só a pessoa. Me dê a classe. Ele não tem nada a ver com lógica. São objetos que trafegaram. Tem o Hibernate lá também. Não, mas peraí. Hibernate é DAO. Como é que é o nome desse padrão? Os dois fazem a mesma coisa, porém com características diferentes. Porém, ele pode ser dito como uma evolução do MVC. Ele muda a forma de comunicação, tornando o processo mais performático, em especial. Ele trabalha com a ideia de Model View Presenter, onde o Presenter vai ajudar, inclusive, na parte de renderização, de controle dos objetos, que o controller não fazia. Ele passa a ter uma ligação mais próxima da view. Ok? Aí tem vários modelos, dependendo do tipo do modelo, ele é mais útil num fim ou no outro fim. Aqui os modelos. E Paibol. Fechou. MVC. Muito fácil. Professor, na prova vai ter aquelas questões segundo o fulano e o ambos falam coisas diferentes? Não. Lembra? Quais? Teve na primeira prova isso. Bezerra. Um Bezerra tratava de uma forma algo e o outro tratava de outra forma. Veja, então eu vou ressaltar aqui com Isso vocês. não vai acontecer. Nenhum autor diz o outro. Pelo Eles menos os que eu interpretam citam. Não, pior que não. Eles usam às vezes uma palavra diferente. Mas a coisa é a mesma. Só a palavra que é diferente. O contexto é o mesmo. O que eu não faria e não vou fazer é do tipo assim: o Bezerra fala de arquitetura de alto nível e baixo nível. Não, quem fala isso é o Somerville. Não vai fazer isso, não vai fazer. Não, isso eu não faria, porque isso realmente é pegadinha. Vocês vão ter que decorar como cada um fala. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam que ele fala dos níveis de uma mesma forma. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom. Ok? Não é o autor importante, é a ideia que é importante. Sim, eu ia falar. Só mais a parte conceitual mesmo. Isso, o conceito que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, Modelo de 5 visões. Esse eu ia botar um autor dizendo alguma coisa sobre tipo, Modelo de 5 visões. mas isso pode ser que eles façam várias formas, ainda não vai saber o que é. Por isso, licença. Tá. Aqui, vamos lá, isso aqui você tem que saber de cor. Se vocês fizeram da área, vocês sabem. De quem é o modelo de 5 visões? Curti. Krusten. Philip Krusten. O que ele diz para mim? O modelo de caso de uso é o centro e todos os outros fazem Isso. A partir do modelo de caso de uso, implantação já falando. Aí, Processo. A de processo mostra o quê? Como as coisas acontecem. O modelo de controle da aplicação. A visão de controle ela é tão mais importante quanto mais complexa for a ordem de execução das atividades. Eu tenho atividades com execução em paralelo, eu tenho atividades com alta carga, onde eu preciso colocar uma coordenação, uma ordem. Ali eu preciso de uma visão de processo. Vocês não trabalharam com isso. Por quê? Porque o sistema de vocês era simples. Então a visão de controle